O nosso desejo é que Deus abençoe a todos. E agora nós vamos dar lugar à palavra, porque é o principal do culto, sobre o toque de somente crer. Vamos receber o pregador, irmão William, evangelista. Tudo é possível, somente crer. Feche os seus olhos, vamos cantar solenemente. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor, tudo é possível, somente creia. Assim como ouvimos o testemunho da irmã Adna, tudo é possível, assim eu creio também, Senhor. Estamos agradecidos nesta noite, por mais uma vez termos esta oportunidade de estarmos aqui, neste lugar de adoração, aonde o Senhor escolheu para reunir o teu povo nesta cidade. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós encomendamos a Ti agora, Pai. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Uma boa noite com Jesus a todos. Com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu esqueci meu óculos lá em casa. Aí estou vendo um pouco assim embaçado, mas Deus vai me ajudar para me conseguir enxergar, né? Bem-vindo a todos os visitantes, os domésticos, né? O irmão lá, bom, tá aí, Ezequiel, né? Bem-vindo, Deus abençoe. O Wilson já saudou, né? Mas é sempre bom tê-los conosco, porque a palavra diz que aonde estiver o corpo se ajuntarão as águias, e o corpo é a palavra, né? Então aonde estiver a palavra se ajuntarão as águias de Deus. Mas vamos nos colocar de pé por um momento, em reverência às Escrituras Sagradas. No livro de Evangelho de São João, capítulo 16, no versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Deus acrescente mais e mais aos nossos corações. Assentai-vos. Amém.
Eu queria fazer uma ilustração por um pouquinho de tempo. Hoje nós temos culto de ceia, mas eu estava meditando ali no escritório e veio um sentimento sobre Paulo. E se você olhar através dos olhos de Saulo, Saulo estava vendo o que era verdadeiro como falso. Não é verdade? Saulo tinha aprendido aos pés de Gamaliel, que foi um grande mestre ensinador daqueles dias. Então, ele até mesmo estava perseguindo a Jesus, que Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, o conhecimento humano, religioso, nos mostra na palavra que o verdadeiro tem sido reconhecido como falso e o falso tem sido reconhecido como verdadeiro. Por isso, aquele mundo intelectual, religioso, não reconheceram a Jesus Cristo quando ele se apresentou em cena. E o pastor Joaquim completou aqui no programa de rádio: há uma Bíblia dentro da Bíblia. Este é o segredo. Mas não é outra escrita, é uma revelação da escrita. E só podemos alcançar, enxergar esta Bíblia através deste Espírito de verdade, o qual Jesus Cristo prometeu em São João capítulo 13. Por um Espírito religioso, o mesmo que estava em Paulo quando era Saulo, eles chamam o batismo registrado nas Escrituras como falso. Não é verdade? Chegam-se ao ponto. Eu já vi gente dizer que Pedro errou no dia de Pentecostes. Quem erra sou eu, a palavra não erra. Quando eu estiver fora da palavra, eu estou errado. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Veja que está escrito ali. E esses irmãos que estão ouvindo aí de Nova Bandeirantes, o irmão Naldo, a irmã Vânia, que estão na conexão telefônica, leram a Bíblia várias vezes no livro de Atos, mas nunca conseguiram enxergar que ali estava escrito: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque as pessoas estão sendo guiadas hoje na terra por um ensinamento humano, por um ensinamento teológico. E Saulo, quando estava agindo pelo ensinamento teológico de Gamaliel,
ele estava perseguindo a Jesus Cristo. Ele estava perseguindo a verdade. Porque ele estava agindo por um ensinamento humano. Mas quando ele caiu do cavalo religioso, cavalo significa poder. Quando ele caiu daquele cavalo religioso, ele pôde perceber que eles estavam com escamas em seus olhos, e que aquelas escamas lhe cegavam, e não deixavam Paulo ver a verdade. E ele perguntou àquela luz: quem és tu, Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus. Aleluia. Hoje eles estão achando que Deus é 3 pessoas. Mas quando Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus. Um judeu não chama outra pessoa de Senhor a não ser Jeová. Nunca, um judeu não. Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora viramos a nossa visão, amados irmãos. Vamos olhar agora pela visão de Paulo. Quando Paulo foi tirado das suas escamas, que ele foi passar 3 anos no deserto, quando ele chegou, ele reconheceu que ele na verdade não sabia era de nada. E nós vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O que Saulo tinha recebido de Gamaliel não servia, irmãos. Era contra a verdade. Mas o que ele recebeu do Senhor, aí ele foi o maior apóstolo do Novo Testamento aos gentios. É isto aí. Jesus chegou a dizer para aqueles fariseus, ele se identificou adequadamente aos crentes daquele dia, aqueles que estavam esperando por isso. Veja Pedro e André, veja Natanael, sem dúvidas na mente, veja a mulher junto ao poço, não houve dúvida nisso. Mas estes fariseus, há alguns dias, então chamaram-no de Belzebu. Irmãos, ali estava Deus, o Emanuel, na frente deles. E eles chamaram de Belzebu. A Bíblia se repete. Hoje nós temos o mesmo ensinamento humano estabelecido, milhões e milhões de ensinamentos, faculdades para tudo quanto é lugar, e não conseguem ver um batismo, não conseguem ver uma santa ceia com lava-pés, não conseguem entender as Escrituras. Mas esta Bíblia, dentro da Bíblia, irmãos, São Mateus, capítulo 13. Por isto, verso 13, por isto lhe falo por parábolas. Jesus estava falando àquela multidão por parábola, e elas não sabiam de nada. Porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, e nem compreendem.
E nele se cumpre a profecia de Isaías que disse: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, aleluia. Bem-aventurado aquele que vê as Escrituras. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. E todo aquele que conhece a verdade liberta ele. Nunca mais a mentira cabe em sua vida, porque ele conheceu a verdade. É isso que acontece. Agora, o Espírito de verdade, veja bem, São João 14, verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Agora eu coloquei aqui entre parênteses, bem assim, ó. O Espírito da verdade, que o mundo religioso não pode receber. Não é o mundo aí fora somente que não pode receber a verdade, irmãos. Porque quando Jesus se apresentou em cena, ele disse àqueles fariseus, bem aqui, ó. Ele disse, agora observem novamente, ele disse: examinais as Escrituras, pois elas testificam de mim. Ele falando para eles ali. Examine a Bíblia, irmão. Malaquias capítulo 4, nós pregamos aqui domingo. Deus estava prometendo um profeta para o tempo do fim. A Santa Ceia é com lava-pés, vinho tinto, pão asmo. Examine as Escrituras, elas testificam disso. O batismo verdadeiro é em nome do Senhor Jesus Cristo, está escrito na palavra, as Escrituras testificam disso. Mas eles não podem ver, porque os seus olhos estão com escamas religiosas. Mas oxalá eles caíssem do cavalo como Saulo caiu. Irmãos, que Deus abra os olhos seus mais ainda, para você ver as Escrituras e compreender as Escrituras. Ó, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Eles não podem receber a verdade, porque eles amontoaram para si doutores conforme as suas concupiscências, para desviar ele nos caminhos errados. Aí quando a pessoa chega lá, eles por serem cegos, o pastor diz: não, irmã, Deus só quer o teu coração. Aí desvia o povo. Aí diz assim: não, irmão, esse batismo, ele foi para os dias dos apóstolos. Aí desvia o povo. Aí diz assim: não, irmão, lava-pés não precisa hoje. Aquilo é símbolo de humildade, Jesus fez lá naquele dia, e desvia o povo. Mas um verdadeiro homem de Deus, ele traz o seu povo para dentro da palavra. Porque a verdadeira igreja de Deus tem que estar edificada na palavra, na revelação. Mas se não está escrito, não é assim? Jesus disse: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bens, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns aos outros.
Aí lá no finalzinho ele diz: porque não é o servo maior do que o seu senhor. Então, quando a pessoa não obedece aquilo que Jesus disse e fez, ele quer se fazer mais do que o Senhor. Aí fica difícil. Mas, irmão, veja 2 aos Coríntios, capítulo 3. Verso 6: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um povo, de um novo testamento, não da letra. O que é letra, irmãos? É escrita. A letra mata. Pela letra. Eles mataram a Jesus pela letra. Eles mataram Isaías, serraram os pedaços pela letra. Eles mataram a Pedro e os demais apóstolos pela letra. E hoje eles estão crucificando a revelação, a palavra, pela letra novamente. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Esta Bíblia que há dentro da Bíblia, irmãos, muitos estão carregando esta mesma Bíblia que você tem debaixo do braço, lendo todos os dias. Aqueles saduceus e fariseus, eles estudaram a Bíblia letra por letra, e eles tinham somente a metade da Bíblia para estudarem naquele tempo. Mas quando ela se cumpriu, eles estavam cegos, a letra tinha matado eles. Quando a pessoa do sábado chegou em cena, porque o dia do sábado era uma sombra do Senhor Jesus Cristo. Paulo disse, Colossenses 2,17, todas essas coisas são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, quando a pessoa do sábado chegou em cena, o descanso, Mateus 11:28, eles estavam tão cegados pelas tradições, tão cegados pela religião, que eles crucificaram o verdadeiro sábado. Mataram Jesus, e só depois que mataram, eles falaram: verdadeiramente crucificamos o Filho de Deus. Mas o que adianta descobrir somente depois? O que adiantou para aquele povo do dilúvio descobrir que Noé estava falando a verdade, depois que as portas da arca se fecharam? Não adiantou nada. Eles vão reconhecer, eles quer ouçam ou quer deixem de saber, mas eles hão de reconhecer que esteve no meio deles um profeta nesta geração. Aleluia. Mas você não sabe, você não vai saber, você sabe agora, aleluias. Você não vai saber quando terminar o tempo, você está sabendo no tempo certo. E aí nós falamos domingo passado, Ana profetiza cega, ela reconheceu Jesus. Simeão já estava caducando, velho, quando ele viu, ele reconheceu. O cego Bartimeu, cego de nascença, quando Jesus ia passando, ele saltou e saiu correndo atrás. Sabe por quê, meu irmão? Porque eles eram predestinados para conhecer a verdade em seu tempo. E Deus enviou Elias nesta era para restaurar a sua igreja, e cada um que é predestinado para conhecer esta verdade, ele vai conhecer nesta última era. Irmão, agarra-te nisso, agarra-te na revelação que Jesus disse para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Irmãos, o batismo que você foi batizado
é batismo verdadeiro. Irmão, a Santa Ceia que você vai tomar agora, ela foi ministrada por Jesus lá para Abraão, que era Melquisedeque, o mesmo Deus, e ela foi ministrada em São João por Jesus Cristo de novo, e ela está sendo ministrada por Ele aqui novamente até o fim. Isso é maravilhoso, conhecer as Escrituras. Não tenha a visão de Saulo, não tenha a visão de fariseu, saduceu, porque quando Jesus Cristo se apresentou na presença deles, eles disseram: é Beelzebu. Quando você mostra o batismo, quando você mostra a revelação da palavra, eles dizem: é falso. Como pode a palavra ser falsa? Aonde o povo tem chegado nesta era? Chamar o que está escrito na palavra de falso e chamar algo que não está na palavra de verdadeiro. Não vai dar. Não vai dar para falar tudo aqui. Mas eu vou ler aqui. Deus tem um povo predestinado em cada era para conhecer a verdade. Mesmo no dia de Noé, ele tinha animais, o homem não pôde ouvir, mas Deus tinha animais. Nos dias de Moisés, Deus tinha um povo para ouvir. Nos dias de Jesus, Deus tinha um povo para ouvir. Nos dias de Paulo, Deus tinha um povo para ouvir. Nos dias de Irineu, de Columba, de Martim, de Lutero, de Wesley. E hoje, na última era de Laodiceia, Deus tem um povo para crer na verdade no seu tempo. Aleluias. E esta revelação, Jesus disse assim: graças te dou, ó Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios entendidos e as revelaste a estes pequeninos. Aqui não tem gente aqui que não fez nem o ensino primário, não sabe nem ler direito, e conhece mais do que Gamaliel conheceu naquele tempo. Aleluias. Isso é maravilhoso, irmão. É porque você não chega a Deus por inteligência humana. Você chega a Deus por revelação. E a fé é o firme fundamento. Aleluias. Os fariseus não conseguiram reconhecer a Jesus, porque eles estavam edificados na letra, conhecendo somente a letra. Irmão, se você for através da teologia, através da letra, você vai errar o alvo, porque a Bíblia se repete. A letra faz o falso ser visto, a letra faz o verdadeiro ser visto como falso, e o falso ser visto como verdadeiro. Esse é o pior. É você estar vendo uma coisa falsa e chamando de verdadeiro. Está vendo um pregador falso e chamando de verdadeiro. Está em um caminho falso, achando que está no caminho verdadeiro. Irmãos, Deus escondeu de todos esses eruditos somente um número escolhido de predestinado. Um povo predestinado foi o único que ouviu isto. Quando Jesus chegou, irmãos, não foi todo mundo que ficou sabendo que Jesus estava lá, não. Sabia disso? Foi só um poucos ali que conheceram a Jesus. Depois outros ficaram ouvindo somente a pregação, o testemunho dos apóstolos, eles pregando e foram divulgando a Jesus. Mas não foi muita gente que conheceu Jesus em carne, não. Assim como nós, você não conheceu Jesus em carne.
Mas muitos conheceram Jesus em carne e o mataram, não conheceram ele por espiritual. Mas nós não conhecemos Jesus em carne, mas conhecemos ele no espiritual. Aleluia. Que adiantou aqueles soldados esbofetarem a Jesus, porque estavam vendo ele pela carne. Sabia disso? Mas aquele ladrão da esquerda lá, da direita, reconheceu a Jesus na hora da morte, no último momento. Ele disse: nós merecemos estar aqui, porque fizemos e merecemos ser punidos, mas esse justo nada fez. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. O que ele ouviu? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Sejamos imitadores de Paulo. Ele disse: sede meus imitadores, como eu fui de Cristo, sou de Cristo. Então vamos imitar a ceia de Paulo. Vamos imitar o batismo de Paulo, né, irmão Thay? Vamos imitar o batismo de Paulo, imitar a ceia de Paulo, imitar as cartas de Paulo. Amém? Coloque-se de pé um momento. Senhor Deus, por mais que falamos, Senhor, mas somente o Senhor pode trazer a revelação. E nesta noite clamamos a Ti, ó Pai, para que o Senhor entregue a porção de cada um, para que eles possam ser ajudados. E se entrou alguém aqui nesta noite cansado, desencorajado, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós entregamos nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor abra os nossos olhos, assim como o Senhor fez com Paulo ali no caminho de Damasco, para que nós possamos ver a verdade como verdade, para que nós possamos ver a mentira como mentira, ver o falso como falso e ver o verdadeiro como verdadeiro. E isto determinará se seremos salvos ou não. Abençoa todo o Teu povo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Eu amo, porque